Hoje, o nosso tema do desenvolvimento que iremos fazer é relacionado à metrologia como uma estratégia para elevar a qualidade de produtos, tá? Então, nós vamos abordar alguns temas relacionados com a metrologia, que entra até mesmo envolvendo a parte de equipamentos em laboratórios industriais, a avaliação da conformidade, 6 princípios de medição, controle e monitoramento, o risco de decisões incorretas. Esses são os pontos que nós vamos desenvolver a partir de agora, e nesse desenvolvimento nós vamos fazer de uma maneira bem prática. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos apresentar um pouco do histórico da Jasmetro, nesses 11 anos que nós já trabalhamos aí com grandes empresas, montadoras, empresas de aeronáutica, óleo e gás e vários outros segmentos aí, inclusive os laboratórios de calibração, de ensaio e amostragem. Então temos aí uma gama de prestação de serviço nesses 11 anos, mas a minha experiência é acima de 20. Não vamos entrar em detalhes na exatidão desse tempo no ramo de metrologia, tá ok? Então vamos lá, um breve histórico da Jasmetro aí. Bom dia. Queres o cabo? Então, nesse momento agora, nós vamos iniciar esse webinar aí para a gente poder fazer todo esse desenvolvimento aí, tá ok? Então, a minha experiência aí nesse segmento, nesses 11 anos de trabalho junto com a metrologia e clientes, Dá para escutar aí para o professor Abel, tá? o meu histórico vem do Senai. Eu trabalhei no Senai durante 10 anos, trabalhei juntamente com a indústria automotiva, depois dei aula na faculdade na parte de mecatrônica e na parte relacionada com a gestão da qualidade e metrologia. Depois desenvolvemos um trabalho que deu como objetivo principal de abrir uma empresa onde, nesses 11 anos, nós temos o desenvolvimento aí com comitê de certificação de metrologistas, que hoje já existe uma norma para poder fazer esse desenvolvimento. Nós trabalhamos com GDIT, nós trabalhamos também com assessoria para acreditação, para calibração em ensaios, e já demos treinamentos em diversos segmentos aí, automotivo, óleo e gás e outros segmentos de uma maneira geral, tá? Os nossos webinars gratuitos e com certificado, eles têm uma sequência de trabalho em todo o último dia útil de cada mês. E as próximas programações em agosto
setembro, outubro e novembro seguem esses temas que a gente está visualizando aí agora. Então, nesse desenvolvimento que nós estamos fazendo aí hoje, é relacionado à metrologia. E praticamente aqui vão entrar todos esses segmentos um pouco da metrologia. Às vezes mais, às vezes menos. E aí entra a questão relacionada também com a parte da qualidade aqui para fazer uma abordagem bem prática aí do desenvolvimento. Desses temas de hoje que iremos abordar a partir de agora, nós temos aí o gerenciamento de equipamentos. Então, desses 4 temas que são bem longos, nós vamos fazer um grande resumo aí de uma maneira bem prática para que vocês entendam aí no dia a dia como que aplicar esses conhecimentos aí, tá bom? Bom, inicialmente a gente vai para um conceito às vezes bem simples que muita gente esquece. Eu falo muita gente porque em diversos segmentos a gente tem uma grande evolução de trabalho, em outras nem tanto. Então temos que ter essa preocupação aí no dia a dia. Então, nas calibrações, tem as questões relacionadas com a certificação, né? Em ensaios, a necessidade de mercado para você aprovar um produto e colocar ele para consumo. A normalização, que são as especificações técnicas, para que eu venda produtos e serviços dentro de conformidade. Uma qualidade intrínseca, que é relacionada com o desempenho e a performance desse produto. E também atendendo a sua necessidade em termos de preço e mais outras características que você acha necessário. Então, no gerenciamento de equipamentos, seja no setor automotivo, de uma maneira geral, motos, carros, utilitários, caminhões, ônibus, e de uma maneira bem aberta, nós temos aí grandes situações de controle. No setor óleo e gás, em termos de controle, vazão, pressão, temperatura e várias outras características. No setor aeronáutico, onde nós temos aí um critério e um gerenciamento desses equipamentos para controlar toda a fabricação de um avião, porque o risco dele é altíssimo em termos de desempenho. E por outro lado, nós temos uma outra preocupação, que ele não pode cair. E se cair, não pode ter vítima, coisa que não acontece num produto como esse também, tá? Então, quando nós estamos falando de laboratórios industriais, nós estamos dando uma abordagem altamente ampla e não simplesmente fechar para um ou para outro segmento. No setor também de tecnologia, agora eu falo de tecnologia, aqui um celular propriamente dito, mas eletroeletrônico e vários outros produtos que desenvolvem uma tecnologia ou te fornece uma tecnologia para atender a sua necessidade. E também o setor de transporte de passageiros, né, como metrô, trens, e de carga também, as situações aí de controle para os laboratórios que controlam as características que vão ter um desempenho desses produtos no dia a dia. Então, como que é gerenciado o monitoramento dos seus equipamentos hoje? Ele está bem, está mal, ou está atendendo às normas de gerenciamento, como a ISO 9001, a 17025, uma IATF, como uma norma API, como que está hoje? Então, dependendo do segmento, vai exigir um critério aí ou um sistema de gerenciamento muito particular. E como que é feita a aquisição de novos equipamentos?
O que já está dentro da empresa, o que está dentro da organização, já está lá. E agora eu vou vou desenvolver um novo carro, um novo caminhão, uma nova tecnologia, por exemplo, a de carros elétricos, caminhões elétricos. Como que eu vou fazer isso? Que equipamento que eu vou utilizar para fazer essas medições, tanto de característica de desempenho, característica de construção? Como que eu vou fazer tudo isso? Então, são pontos que devem ser levados em consideração por conta de qualidade para o seu produto. Esse é o ponto fundamental que a gente tem que levar em consideração, porque, primeiro, eu quero ter um laboratório, seja ele dentro da indústria, seja ele um parceiro de calibração ou ensaios, seja ele com outras características de prestação de serviço para os clientes internos ou clientes externos, quando se tratar de laboratórios de calibração e ensaios que a gente tem aí no mercado. Então, esses pontos são importantes para a gente iniciar todo o trabalho. Se eu estou falando de um carro, se eu estou falando de uma moto, de um caminhão, eu preciso ter uma análise antes dessa aquisição, que aí entra uma característica ou uma ferramenta que hoje está muito disseminada, que é o FEMEA. Essa tecnologia para laboratórios de calibração e ensaio dentro da rede brasileira de calibração, que o Inmetro gerencia todo esse processo, nem todos estão já alinhados com essa ferramenta. Porém, é uma ferramenta muito poderosa aí para questões de análise de risco aí, que é um dos pontos que a gente leva em consideração. Então, esse gerenciamento, a gente vai iniciar aqui, ó, com qualquer tipo de medição. O que eu faço com essas medições? Essas medições que nós temos aí no desenvolvimento vai de acordo com a característica, porque medir é fácil. Isso muita gente pode fazer. Se eu for medir a hora, por exemplo, nesse momento, dos participantes ou das pessoas que estão envolvidas aqui, cada um tem um horário. Cada medição de hora tem um erro também. Essa questão de medir é muito fácil. Só que essas medições, elas podem implicar dentro de um processo de gerenciamento. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração também. Outro ponto, cometer erros de medição é ainda mais fácil. Essa é a coisa mais comum que ocorre no dia a dia. E essa característica, ela tem que ter algum tipo de controle para que haja uma mitigação do meu sistema dentro da característica de controle de qualidade, tá? Um erro de medição, propriamente dito, ele sempre, nunca vou garantir uma medição 100% exata dentro do meu sistema. E essas características aqui, já é uma tabela como essa aqui embaixo, ela reflete muito os certificados de calibração que a gente tem. Essa é uma tendência para quem ainda não está adequado a apresentar alguns resultados de referência, mas normalmente tem todas essas informações aqui, ó. O valor de referência, um valor médio, que dependendo da característica de calibração desses equipamentos tem uma média, o erro, depois a incerteza relacionada a essa medição dentro dessa faixa, um valor de K e valor de graus de liberdade efetiva. Então, por aí já começa a questão de gerenciamento. Será que esse equipamento vai me atender para controlar um determinado produto, uma determinada característica, uma determinada especificação, uma determinada tolerância, sim ou não? Então, existem aspectos que nós colocamos em prática que, primeiro, eu tenho que obedecer a alguma regra inicial.
se eu já determinei essa regra, isso facilita muito o meu desenvolvimento. Se eu não definir nenhuma regra, aí eu já tenho um problema, tá? Isso a gente vai ver lá no final, que é a questão de decisões incorretas dentro do meu processo. O erro sistemático, propriamente dito, ele vai ser sempre comparado com uma referência. Essa referência eu tenho aqui, normalmente a referência numa calibração, propriamente dito. O valor médio que nós temos é a referência de 3 ou 5 medições, normalmente, que acontece no dia a dia. E o erro informado no certificado é o que a gente chama de erro sistemático. Então, esse já começa alguns pontos. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente nós já convivemos com erro sistemático no dia a dia. Se eu consigo fazer a correção desse erro, isso me ajuda bastante. Se não, entra outras características que podem aprovar equipamentos ou rejeitar equipamentos dentro do meu sistema, tá? Na sequência, tendência é idêntico a erro sistemático. Então, tem alguns certificados que vão apresentar, ao invés de erro, uma denominação, uma característica de estimativa, né? Ou seja, tendência. Todas essas definições estão no vocabulário internacional, tá? Quando que eu devo calibrar o meu sistema de medição? Quando? Esse é um dos pontos que muita gente questiona, que é, primeiro, antes de colocá-los em uso, os instrumentos novos. Por que eu tenho que calibrar? Primeiro, eu não sei quando ele foi fabricado. Vou comprar um novo equipamento. De repente ele está em estoque, está em promoção, você vai lá e compra. E já coloca em uso. Isso não pode. Outro ponto que acontece é que, pelo fato de eu ter realizado a compra, não quer dizer que ele está apto para a minha utilização dentro do meu processo. Já é um outro ponto que a gente vai tratar lá na frente. Então, eu tenho que sempre calibrar um equipamento antes de colocá-lo em uso, para verificar se as características de construção, de conformidade, de exatidão, de precisão vão atender à minha necessidade. Tá? Quando ocorrer carga, sobrecarga, queda, mau uso, desconfiança dos resultados, é um outro ponto que temos que fazer a calibração. Quando realizar uma manutenção que eu digo que interfere na característica de coleta de resultados. Esse é um ponto que interfere também. Depois, de acordo com intervalos definidos pela empresa, tá? Então, é a famosa determinação de periodicidade de calibração que eu tenho dentro do gerenciamento de equipamentos. Então, já começa por aí algumas definições um pouco mais enfáticas aí dentro do processo. Falando em calibração, existe a característica de rastreabilidade que eu tenho que manter obrigatoriamente. Todos os laboratórios ou organizações, de uma maneira geral, têm que garantir que os equipamentos que estão realizando medições estejam calibrados e válidos dentro de um processo interno. Por que isso? Porque isso dá maior credibilidade para o seu sistema. Isso, assim, em resumo, é isso, tá? Tem as características relacionadas com atendimento à norma, seja na organização, seja em laboratórios, mas eu tenho que atender essa característica de rastreabilidade. Outro ponto é que
a hierarquia do sistema metrológico segue a referência. Então, essa rastreabilidade, ela vai, quando eu falo em laboratório de chão de fábrica, para colocar isso para o dia a dia no controle de produtos, ele vai ter essa rastreabilidade junto a um padrão internacional, tá? Então, tem essa característica também para a gente fazer alguns controles. Nós falamos de incerteza, que é um outro ponto. Quando eu falo de equipamentos, nós estamos falando desse tema aqui, ó, recursos. Recursos para utilização de um ensaio de uma calibração propriamente dito que sai o nosso resultado. Se eu estou falando de amostragem, da mesma forma. Então, hoje, o laboratório que presta o serviço para a organização, você que é a organização aí, dentro desse desenvolvimento que a gente está fazendo hoje, como que você compra o seu serviço de calibração? É de um laboratório RBC? É laboratório rastreado? É laboratório RBLE, que é Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio? De quem você está comprando? Você compra de qualquer um? Basta ser RBC e você já compra o seu serviço de calibração? Ou o menor preço? É só isso que você estabelece dentro do seu critério? Então, são pontos que a gente vai começar a tratar aqui também. Então, são situações agora que a gente tem que trabalhar dentro de um sistema, seja ele de ensaios, normalmente aqui em cima. Também entra a característica de calibração, que esse é o fluxo normalmente que acontece quando eu vou realizar a calibração propriamente dito, ou ensaio. Aqui, como que funciona o fluxo interno dentro do sistema da configuração de registros, seja técnicos, seja registro de qualidade. E, no final, uma reclamação se porventura ocorrer dentro da prestação de serviço. Na sequência, como que você compra esse serviço dentro do gerenciamento de equipamentos para qualificar o seu produto? Se eu estou medindo peças para caminhão, para moto, para carro, para avião, para produtos de tecnologia, para produtos que vão envolver óleo e gás. Então, óleo e gás, a gente entra na parte de petróleo, a gente fala de vazão, a gente fala de pressão, de temperatura, de fluido e várias outras características de controle. Como que você seleciona? Então, por exemplo, eu tenho faixa, aqui está relacionado a um micrômetro externo, é um equipamento que vai fazer a medição dimensional de algum produto. É a dimensão de um produto. Então, aqui eu peguei só um exemplo que normalmente nós desenvolvemos nos nossos treinamentos. Aqui é a menor incerteza que eu vou, que o laboratório pode fornecer para qualquer organização. Então, por exemplo, aqui eu tirei os laboratórios que podem prestar esse serviço, porque não é esse o objetivo de expor ninguém, nem avaliar ninguém. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu começo a avaliar as características de menor incerteza ou capacidade de medição e calibração. Já há uma tendência de você primeiro atender a sua necessidade. Eu vou controlar o que com esse equipamento? Que tolerância, que especificação? Então, se eu tiver uma tolerância apertada, certamente eu não vou comprar um serviço com uma incerteza muito grande. Porque lá na frente, o meu critério pode reprovar, primeiro, uma calibração que eu peguei, eu não tive nenhuma característica de especificação para comprar esse serviço. E quando eu comprei esse serviço,
na hora de avaliar esse certificado, ele está reprovado. Aí já não tem mais o que fazer. Então, existem algumas situações que a gente vai abordar lá na frente, que, primeiro, eu já tenho que, para o meu gerenciamento funcionar, eu tenho que saber comprar a calibração que eu vou atender à minha necessidade. Então, não posso chegar pura e simplesmente, comprar qualquer tipo de serviço de qualquer laboratório. Primeiro, ele tem que atender a minha necessidade. E essa minha necessidade exige uma especificação inicial na incerteza. Então aqui nós temos uma variedade aqui, ó, de incerteza totalmente diferente, ó. Essa daqui, aqui embaixo, ó, a primeira, desculpa, a última, comparado com a segunda, com essa segunda aqui, essa daqui é 10 vezes maior que essa daqui, ó. E você tem um controle muito rígido na hora de fazer a medição dos meus componentes, peças, etc. Se a tolerância for apertada lá, eu já tenho um problema logo na compra de calibração. Só que isso normalmente não é obrigação do laboratório fornecer. Primeiro, porque o laboratório vai vender o que você deseja. Se você não sabe, vai qualquer coisa. Dentro da sua empresa, você tem critérios de perfil de pessoa para contratar, material que vai entrar para avaliar, o sistema da qualidade que tem que atender. E por que que você não especifica nada para os seus equipamentos? Ou se não especifica, porque eu não sei. Essa é uma tendência que acontece em algumas empresas. Só que isso tem que ser disseminado para toda a equipe. Então, seja na metrologia, na qualidade, seja na engenharia, no setor produtivo, justamente para fazer um alinhamento adequado dentro do seu processo de manufatura. Então, o meu controle ele tem que ser adequado. E esse gerenciamento que eu tenho dentro do meu processo, ele começa a partir, já que eu tenho um hall de equipamentos, na hora que eu vou calibrar, às vezes um determinado laboratório não me atende para essa especificação. Então, a partir daí, ou se já compromete uma parcela da tolerância que eu vou controlar uma determinada especificação do meu produto. Então, começa muito antes, já falar de critério, falar disso, falar daquilo, é muito simples, mas começa na aquisição da compra do serviço. E essa aquisição, ela é muito importante a partir do gerenciamento que você vai estabelecer, tá ok? Então, primeiro ponto a ser colocado em prova é a especificação do critério que você tem para o seu sistema de medição. Então, se eu tenho um sistema de medição que exige isso, você vai procurar laboratórios que atendam a sua necessidade. Só lembrando, eu não quero determinar laboratórios, não determinar fabricantes de equipamentos, nada. Aqui a gente tem essa distinção justamente porque a gente quer disseminar a metrologia de uma maneira geral aí no mercado. E muitas das vezes a gente tem, eu tenho visto nesses mais de 20 anos, inclusive até hoje, muita gente que desconhece isso. Então, essas decisões incorretas vão ficar lá na frente. Aí, quando você vai ver, o seu sistema de medição está totalmente abandonado. Avaliação da conformidade. Então, o primeiro ponto é a questão do gerenciamento. Então, se eu comprei corretamente o meu serviço de calibração, vai atender a minha necessidade interna, isso já vai contribuir bastante para a avaliação da conformidade. Então, aqui nesse ponto,
Eu tenho aqui uma tolerância, uma especificação entre 20.7 e 20.8. Eu não quis colocar, deixa bem claro o seguinte, eu não quis colocar a grandeza, se é temperatura, se é dimensional, se é pressão, se é vazão. Não quis colocar porque pelo rol de participantes, nós temos aí uma variedade muito grande de grandezas para que você coloque a sua realidade. Aí vem a pergunta, ó, que não quer calar. Qual das alternativas é a mais correta? A, B, C ou D? Ou tem uma mescla de alternativas que a gente possa definir como uma mais correta? Eu posso informar aqui, logicamente que em treinamento a gente coloca de uma outra forma, mas eu posso dizer para vocês que o seguinte, ó, a letra A e a letra B a letra D é a mais correta. Por quê? Eu tenho a certeza que quando eu estiver medindo essa característica e essa característica, eu não tenho dúvida do resultado. A letra A está conforme. A letra D, reprovada, está não conforme. Então, são pontos que eu levo em consideração para dizer que a alternativa mais correta é a letra A e D. Agora, a letra B e a letra C, elas estão relacionadas à dúvida. Porque se a minha incerteza, esse intervalo que nós temos aqui, ó, esse intervalo, ou chamado box plot aí dentro do Excel para montar gráfico, isso daqui significa a minha incerteza. Então, eu tenho um resultado dentro da tolerância, porém, com a incerteza que eu tenho dentro do meu sistema, eu posso ter uma probabilidade de reprovação de um produto que pode dar problema. Da mesma forma aqui, ó. Essa outra característica me dá uma dúvida que eu posso ter o falso positivo. É o que acontece hoje com os exames aí que a gente está enfrentando de Covid, com aquele IgG, com o PCR. Qual que é o melhor? Então, essa característica que nós colocamos aí no dia a dia para poder fazer esse gerenciamento aqui, ó, para avaliar a conformidade, é o que a gente chama de falso positivo. Então, nós temos esse IgG aqui, ó, dentro dessa situação. E o PCR dentro dessa situação, na maior parte das medições, ou seja, uma maior confiança dentro do meu resultado. Quando a minha medição cair na letra D, eu tenho a certeza que está reprovado, tá? Então eu vou reprovar o produto, tá? Ou a medição, melhor dizendo. Então a avaliação da conformidade começa a partir de agora. Então, aquelas características que a gente viu no gerenciamento já começa a entrar em avaliação de uma maneira mais especificada. Por quê? Eu acredito que muitas empresas não acontece isso, mas se ocorrer, desculpa aí, que é você ter a questão de aprovar produtos ruins ou reprovar produtos que estejam bons, estejam ok. Então são situações bem próximas disso daqui, a letra B e C, tá? Aí vem a questão de inspeção 100%, que eu acho que muitas empresas não têm. Carta de débito, porque mediu errado. CP e CPK, que tem não só na medição, mas a característica de montagem da carta de controle e etc. Então são situações que começam aqui, ó. Uma definição que é simples e prática.
Então, numa avaliação de resultados, eu vou colocar de uma maneira bem tranquila aqui para vocês, né? É mais um, um esclarecimento aí dentro do nosso foco aqui. Então, nós temos aqui uma referência que a gente tem numa medição, normalmente é colocado em calibração, uma média do resultado e a incerteza atribuída a essa medição. Como que eu interpreto esse resultado? Então, no dia a dia, é assim que funciona. Então, o que nós vimos lá atrás como erro sistemático é basicamente o que a gente está vendo aqui, ó. A referência, que é 20, a média, que é 20,015, e a incerteza que eu tenho. Então, a incerteza está atribuída a 0,03 ou 30, como vocês acharem melhor. Então, o que que acontece aqui? Dentro desse intervalo, a definição da incerteza. Existe uma probabilidade aqui de 95% aproximadamente. Então, dentro desse intervalo, vai definir o que a gente fala da incerteza. A incerteza é isso daqui, ó. Quanto maior a incerteza, pior para o seu sistema. Aí volta, ó, volta isso daqui, ó. A gente vai voltar nesse foco, na avaliação da conformidade. Então, quando nós vamos aqui para a definição gráfica do meu resultado, é isso que vai acontecer para qualquer faixa dentro do seu sistema e para o seu gerenciamento de uma maneira geral, tá? Então, como que eu avalio a conformidade para essa condição? Então, se eu tenho uma tolerância, eu estou colocando uma tolerância muitas vezes um pouquinho apertada para esse exemplo. O que vai acontecer? Nesse ponto, eu tenho uma probabilidade de eu aprovar uma peça ruim. Ou seja, dentro desse intervalo de 0,030, existe uma probabilidade de eu aprovar essa medição e ela está reprovada. Porque esse resultado aqui da curva é um resultado médio. Então, posso ter um resultado aqui, posso ter um resultado aqui e posso ter aqui um no centro. E essa probabilidade pode reprovar quando tem uma especificação, uma tolerância. Ó. É 20, ó, 20, continua 20. E 0,40 para cada lado, 0,040, como vocês quiserem. Então, essa é a minha especificação de processo. E esse controle que eu estou fazendo aqui, o 20.015, é o erro do meu equipamento para aplicá-lo no controle do seu produto. Pô, João, mas está muito grande essa incerteza. Infelizmente, você já comprou esse serviço de calibração de algum laboratório. Ah, mas e se o laboratório interno tiver essa incerteza? Você pode reavaliar o procedimento para poder minimizar essa incerteza e deixar de uma forma geral atendendo a sua necessidade. Então, para que eu tenha uma característica aqui de aprovação, ou eu tenho uma tolerância, uma especificação maior, ou nesse caso eu posso estar reavaliando o meu sistema de medição. Então, isso entra em conjunto lá com o gerenciamento de equipamentos, entra para você começar a elevar a qualidade dentro do seu processo e, ao mesmo tempo, você ter a certeza de que você está aprovando um produto bom e não ter a dúvida, eu acho que está bom, acho que não está. Porque, às vezes, já aconteceu isso no dia a dia. Você aprova um produto bom e o seu cliente reprova, tá? Então, o que está acontecendo aí?
o seu sistema de medição está com problema. Então, essa característica de você mandar peças ruins dentro de um lote e o cliente reprovar, fica ruim para todos, né? Porque pode atrasar o produto final do cliente, fica ruim para a imagem da empresa que está fornecendo e da própria empresa. Em alguns casos, pode até gerar um recall. Aí a coisa fica muito mais crítica. Então, ok? Para não falar outra palavra em termos de problemas, tá? Se a tolerância fosse 20, mais ou menos 0,050, aí sim eu teria a certeza que essa medição que eu realizei com esse equipamento estivesse totalmente conforme. Eu estou colocando duas situações diferentes, tá? Então, uma que é a tolerância um pouco mais apertada e a outra com uma tolerância mais aberta. Outra situação, como que eu teria uma característica de maior controle dentro do meu processo? Essa distância daqui para cá se chama erro. Esse erro eu posso corrigir. Então, se dentro do meu sistema eu tiver a possibilidade de que todo valor medido seja corrigido, o meu sistema pode corrigir e sempre eu vou ter a certeza de que o resultado tem uma conformidade melhor dentro do meu sistema de medição. Se eu não tiver a possibilidade de correção do meu sistema, eu tenho que conviver com ele. Aí entra o meu critério. O meu critério atende? Sim ou não? Outra possibilidade que eu tenho aqui é quando eu vou determinar, por exemplo, CP e CPK dentro do meu sistema de medição. Isso vai ser tema para o próximo webinar. Hoje não dá, que é gestão relacionada com equipamentos. Então, você trabalha com CP e CPK, MSA, o próximo é dedicado a essa situação. Então, o que eu faço aqui? CP e CPK, só para resumir. Pega a sua tolerância, a tolerância geral, né? Ou seja, se eu estou olhando isso daqui, ó, esse mais esse vai dar 0,1, que é a sua tolerância. Divide ela por 3. Isso vai atender a sua característica de CP e CPK, com certeza. Eu sou muito enfático nesse ponto, porque eu já vi situações, tá, eu vou falar o case, mas não vou falar onde foi, foi um trabalho que eu fiz com relação à conformidade de motores. E a questão de motores é um pouco mais crítica, porque se eu não estabelecer CP e CPK, na hora que eu produzir 1000 motores, uma boa parcela dela vai estar com problema, vai estar com ruído, baixo desempenho e mais outras características que quem é da área sabe muito melhor. Então, essas características que eu tenho de controle, na hora que eu vou definir lá no FEMEA, esse seu FEMEA tem que buscar justamente o CP e CPK, a tolerância dividido por 3, melhor dizendo, para que não haja essa dúvida aí. Então, lá no FEMEA, seja a quarta edição, que já passou, seja a nova, a FEMEA IGAG VDA, ele já tem que pensar nisso. Então, a minha tolerância, quanto que é? Aqui vai dar 1/10. Divido por 3. A minha variação dentro dessa 0,03, melhor dizendo, a minha variação tem que estar dentro dela. Se eu tiver uma variação muito maior, eu já estou com problema. Ou seja, essa característica que eu estou tendo aqui dentro do meu gráfico aqui, esse equipamento para mim já não serve. E se eu estou olhando pressão,
se eu estou olhando temperatura, se eu estou olhando dimensional, que é uma boa prática é essa, o que vai acontecer para eu aprovar esse produto? Eu tenho que ter pouco erro no equipamento e a incerteza pequena. Ponto. Não adianta. Aí vem a questão do critério de compra da calibração do seu equipamento. Você comprou bem ou comprou mal? Aí já é outra história. Então, são situações que eu já tenho que estabelecer dentro da organização. Eu falo laboratórios e também empresas de uma maneira geral, porque quando eu vou calibrar o meu padrão, se eu sou um laboratório, eu não vou comprar de qualquer um, porque a incerteza herdada desse laboratório vamos dizer assim, pode afetar a minha incerteza. Então são pontos que, se eu for olhar na prática, vai funcionar o seguinte. Então, o meu CMC, eu estou vendendo um serviço para diversas empresas. Eu sou só um laboratório. A minha incerteza é baixa. E eu compro numa incerteza, num CMC que é muito grande, a sua incerteza vai ser maior do que foi determinado anteriormente. Então, são pontos que eu tenho que tomar alguns cuidados. Se eu estou com um laboratório de prestação de serviço interno ou terceirizado dentro da minha empresa, eu tenho que ter alguns cuidados também com relação a isso. Então, eu já vi laboratórios prestando serviço dentro da empresa, que existem essas possibilidades aí dentro do cenário atual. E tem laboratórios industriais, que desenvolvem todo o know-how, e que normalmente a gente faz isso no dia a dia. E o que acontece? Eu já tenho que conhecer essa tolerância, para na hora de comprar os padrões que eu vou calibrar esses equipamentos, vão me atender tranquilamente. Então, eu tenho que antecipar essa situação, sabe? Conhecer a tolerância, conhecer aspectos relacionados com as características de controle que eu tenho no meu dia a dia. Tenho que saber a frequência de calibração ou de medição que eu tenho dentro do meu sistema. Por que isso? Porque isso vai determinar qual é o tipo de equipamento que você vai ter no seu sistema. Se ele é manual, se ele é semiautomático, se ele é automático. Com o advento aí da indústria 4.0, tem equipamentos que você mede aqui e tem um controle lá a 100 metros da posição de medição. Por quê? Já tem wireless, tem sistema Wi-Fi em equipamentos que não precisa estar com controle dedicado ali no local de medição. Eu tenho uma sala dedicada para fazer esses controles. Imagine você fazer uma medição, por exemplo, de tampa de PET. Você vai medir a espessura da tampa de garrafa, que se eu for citar nomes, que a gente já passou por isso aí no passado aí, ele faz 1,5 milhão de tampas em um dia. Então, grandes fabricantes de PET vão controlar como o meu sistema. Então, se eu tenho um equipamento que mede com uma variação, com um erro, com uma incerteza grande, eu posso estar perdendo 1 grama por tampa. Vezes 1 milhão, o que vai acontecer? Então, são situações que eu tenho que começar a controlar. Na onde? No meu sistema de medição. E eu estou colocando algumas práticas que a gente já participou e contribuiu justamente para minimizar custo. Custo, imagine, é peça plástica. Você que é do setor plástico, imagine tirar 1 grama em 1 milhão de peças produzidas. O que isso vai rentabilizar para você, para sua empresa,
para sua organização. É isso que eu tenho que começar a trazer para dentro de casa. Casa, organização, tá? Então são situações que a gente tem um dimensionamento muito grande dentro da produção atual. Erro, ó, olha aqui o erro, a definição. Erro e a sua incerteza, tá? Como que você estabelece o seu critério? Erro mais incerteza? Só o erro? Só a incerteza? A gente vai falar sobre isso também. Então, essa característica que eu tenho, ó, o erro pode ser positivo ou negativo, ó. Então, o erro aqui que nós temos, ó, eu posso ter ele tendenciando para o positivo ou indo para o negativo. Quem determina se o vetor é positivo ou negativo é o erro, nunca a incerteza. Nunca a incerteza. Por quê? Porque a incerteza é uma probabilidade. Essa probabilidade é percentual que pode ser indicada como um valor. Esse valor pode ser valor de grandeza ou percentual, ou outras formas. E isso a gente vê muito no treinamento. Então, são pontos que eu tenho que começar a pensar que o nosso sistema vai indicar esse intervalo, erro mais incerteza. Se o seu critério é erro mais incerteza, se o seu critério é só erro, porque a compra do serviço que você faz já é uma incerteza pequena, é uma alternativa. Se você faz o seu controle pela incerteza, é outra alternativa. Então, são situações que têm que estar muito bem definidas dentro do seu sistema de medição. Continuando, aqui está o que a gente chama de EMA. Erro máximo admissível. O quanto você permite que esse erro contribua dentro do seu sistema de medição. Quanto? Está bem definido? Algumas perguntas que eu faço. Está definido a sua tolerância? O seu critério está definido? Sim ou não? É binário, turma. É 0 ou 1. Ou sim ou não. Não existe um talvez, mais ou menos. Mais ou menos em algumas situações, para quem já me conhece, é muito crítico. E pode ser muito comprometedor. Então, estabelecer essa relação de definição dentro do meu sistema de medição desde o início. Vai entrar um novo projeto, seja um robô, seja um sistema para óleo e gás, seja um sistema relacionado com a tecnologia, seja uma moto, seja um carro, um utilitário, um caminhão, um ônibus ou um novo metrô, eu preciso definir, além dos critérios de peças, características, o equipamento que vai controlar. Porque às vezes eu tenho uma tolerância muito aberta, da mesma forma, eu posso ter uma tolerância apertada, que em alguns casos o equipamento já não serve. Não serve. E se eu for avaliar peça, eu estou falando laboratórios industriais de uma maneira geral e organizações, se eu for falar de peça, de repente você gostou do vendedor, do fabricante, ele pode estar te vendendo um produto que não vai te servir. Não vai te servir normalmente porque você não tem o critério. Esse é um dos pontos. A outra situação qual que é? De repente a sua tolerância é fácil de ser controlado e você compra um equipamento de alta tecnologia porque você gostou do vendedor, do fabricante. Então, primeira coisa, o equipamento tem que atender à sua necessidade, da sua empresa. Então,
esse é um dos pontos que eu começo a questionar dentro de um sistema. Então, para vocês terem ideia, o cliente ia fazer um controle de, vamos colocar aí, 1000 kgf, de pressão de 1000 kgf por centímetro quadrado. O vendedor aprovou um padrão para ele de 10.000 kgf por centímetro quadrado, onde a incerteza praticamente ultrapassava qualquer critério que a empresa estabeleceria. Sem contar uma outra coisa, o custo. O custo na oportunidade era em torno de 10 mil reais para esse padrão. Isso colocando intermediário, laboratório, todo mundo ganhou. E na hora que nós fizemos o curso, estabelecemos o critério para o laboratório e redimensionamos todo o sistema, uma nova aquisição comprou 2 padrões e uma bomba manual, porque tinha pressão de baixo controle. Tudo saiu por 1/3 do que foi vendido anteriormente com um padrão superdimensionado e sem aplicação nenhuma. Moral da história: esse padrão está inutilizado para essa empresa. Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que começar a ter a partir de um conhecimento um pouquinho mais abrangente. Conhecido o critério de aceitação, que, por exemplo, eu posso definir por característica o erro que eu tenho e mais a incerteza. Eu já posso definir essa característica. Então, meu critério mínimo seria isso aí, para atender as características de controle. De aceitação, como definir? Agora entra a fase um pouco mais delicada. Para você que já tem, ótimo. Para você que não tem, um dos primeiros pontos é normas de referência. Então, como definir esses critérios? Às vezes, eu tenho normas de referência que já determinam as características de controle que você tem que ter dentro do seu sistema. Então, normas como a API, a IATF, normas como a 17.025 para alguns setores e alguns ramos de atividade, eu tenho essas características de controle. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, regulamentos e legislação dentro da sua aplicação. De repente, eu estou trabalhando com um medidor de umidade de grãos, arroz, feijão, soja e etc. Às vezes eu estou trabalhando com balança. Como que eu faço isso? Eu tenho que conhecer os regulamentos e a legislação do sistema que eu estou fazendo esses controles. E os processos internos da sua empresa. Como que funciona? Você, dentro da sua empresa, tem muito know-how. Você pode estabelecer. Para quem não tem nada de uma maneira prática, é você conhecer erro, mais incerteza, e estabelecer um percentual justamente para você, a partir de agora, ter uma definição desse critério. A partir daí, você vai fazer o gerenciamento normal do seu sistema de medição. Só que você tem que ter esse critério. Você quer qualidade para o seu produto? Sim ou não? Acredito que sim. Então, o objetivo não vai entrar qualquer calibração. Outro ponto, se eu quero um produto de qualidade, vamos supor agora um motor. Vamos olhar o que a gente tem atual hoje no mercado.
o motor a combustão. Se esse motor de combustão, se o motor de combustão que eu estou controlando, eu quero diminuir poluente, quer ter alta eficiência e performance, baixo ruído e etc., eu tenho que ter um controle muito grande de pressão, de temperatura, de fluidez, o óleo que vai lubrificar as peças internas, o controle dessas peças que vão compor esse motor. Isso a gente pode ver, se eu for falar de motor, a Fórmula 1, por exemplo, onde nós temos aí diferentes níveis de atuação das equipes. É isso que a gente tem que fazer. Você vai torcer para quem? Numa corrida. Ah, eu gosto daquele, eu gosto daquele outro. Mas a performance de cada carro vai de acordo com a tecnologia, o desempenho. E o sistema de medição está em tudo. O sistema eletrônico, o desempenho, a performance e vários outros componentes que eu posso atribuir a isso para aumentar a minha eficiência, tá? E principalmente minimizar as características de perda, refúgio e desperdício. Dando sequência aqui no nosso sistema, critério de aceitação. E agora? O que eu faço? O que eu faço aqui? Então, a característica que eu tenho aqui, ó, que eu posso definir a partir do certificado de calibração, a partir desse certificado de calibração, se o seu critério de aceitação é erro, mas incerteza, ou só o erro, ou só a incerteza, qualquer um desses daqui podem ser válidos, tá? Qual que é mais completo? Erro, mas incerteza. Principalmente se você não faz correção. Agora, dentro do sistema de medição, a gente vai ter várias nuances, que aí a gente vai lá na frente com algumas dessas definições nesse hall de webinars que a gente está desenvolvendo, tá? Então, tudo, ó, o seu critério está aqui, ó, essa linha, essa é a meta. Então, se eu tenho um manômetro, paquímetro, trena, medidor de vazão, transdutor, vidraria, balança e por aí vai, qual é o critério de cada um? Está bem definido isso? Se quando comparado com o certificado de calibração desse equipamento, incerteza, erro mais incerteza, erro e incerteza, ele está atendendo? Está dentro do critério? Então nós podemos dizer que ele está aprovado. Então, toda vez que você estabelecer um critério de aceitação, na hora que eu comparar esse critério de aceitação com o certificado e ele estiver abaixo do meu critério, tudo está aprovado. Agora, se ele estiver acima, ó, o que vai acontecer? Reprovado. Esse reprovado que é o problema. Tá? Então, esse é um dos pontos que são cruciais dentro do meu sistema de medição. Então, primeira coisa, você quer começar a elevar a qualidade do seu produto? Defina o seu critério para todos os equipamentos. Ponto. O que você faz? Cria a lista de todos os equipamentos para você gerenciar. Você já tem? Ótimo. Se você não tem, você pode entrar no site, nosso site aí na aba Downloads. Lá tem um exemplo de gerenciamento de equipamentos. Fácil, fácil para você. Lista todos onde tem erro, mas incerteza se você adotar, o critério de aceitação, data de calibração, próxima calibração. Ali você vai gerenciar tudo, tudo e todos.
E ali você vai fazer o controle. Tem até uma macro ali para você controlar quando que vai vencer tais equipamentos. Até para você ter esse gerenciamento, tá ok? Então, quando o seu equipamento for reprovado, aí problema à vista. Olha só o que está acontecendo aqui. Critério de aceitação. Tá ok? Ou não? Tá reprovado? O que eu faço com esse critério de aceitação reprovado? Hein? Agora, o que eu faço? Primeiro, tomar ações de adequação desse equipamento. Se ele é um equipamento que vai... Eu não gosto de ficar citando equipamentos porque eu trabalho com várias empresas fabricantes e eu quero ser imparcial nessa apresentação. Quando o seu critério de aceitação está reprovado, quando está aprovado é mil maravilhas, é o que todo mundo quer. Quando tiver reprovado, é o problema. Quais ações de adequação você vai fazer? Você vai aprovar e colocar para rodar? Logicamente que não. Principalmente se você tiver um equipamento com uma exatidão ou a especificação dele é bem apertada. Então você não pode colocar esse equipamento para fazer esse controle. Ou você faz um reparo para que esse equipamento volte a atuar dentro do seu processo. Às vezes ele é caro, então comprar um novo não dá. Então você vai reparar ele. Para quê? Para colocar ele em uso. Só que aí você vai ter que pagar de novo. Vai ter que pagar de novo porque vai ter que fazer ajuste ou coisa do tipo. E existem algumas outras questões de gestão que no próximo webinar a gente vai falar, que é a questão de checagem desse equipamento ao longo do período de calibração. Além de reparo, eu posso corrigir o erro desse equipamento para dar continuidade nas medições? Sim, pode, desde que o seu sistema consiga fazer isso. E consiga fazer isso de maneira sistemática. Ou seja, toda vez que você lê, você já corrige. Isso dentro do laboratório é tranquilo. Só que quando eu vou para a área produtiva, não é tão fácil fazer isso. Tá ok? Por isso que eu estou colocando aqui, quando aplicável. Esse quando aplicável é de acordo com o seu sistema de medição. E corrigir o erro tem que ser sistemático. Você pode ter, se você está coletando dados lá, você faz, por exemplo, uma tabela medição lida e medição corrigida, tranquilo. Isso acontece muito com torquímetro, por exemplo. Então, são situações que eu posso conviver com isso tranquilamente. Só que tem que ser de maneira sistemática. Por quê? Primeiro, o seu sistema tem que garantir que toda medição está sendo corrigida. Segundo, trocam-se as pessoas. Então, se eu estou calibrando, ou se eu estou medindo com uma pessoa, agora no primeiro turno, no segundo turno ele também tem que saber dessa sistemática. Senão o negócio já fica furado logo de cara. Então são situações que eu tenho que ter um controle muito mais abrangente do que a gente imagina. E não é tão simples. Outro ponto, inutilizar o equipamento quando ele não servir para a sua aplicação. Isso é comum, é muito comum, onde você pode rejeitar o manômetro, rejeitar um torquímetro, rejeitar uma trena porque não atende à especificação. Eu estou colocando situações que podem ocorrer no dia a dia, tá? Outro ponto, aí vai depender muito da sua aplicação. É laboratório? É laboratório do quê? Pressão, temperatura, físico-química? É organização? Você está atendendo o quê? Indústria aeronáutica, tecnologia, óleo e gás, montadoras, de uma maneira geral? Outro ponto qual que é?
nessa tomada de ação aqui, estabelecer níveis na adequação da medição. Então, por exemplo, nível 1, exemplo, tá? Nível 1 é a condição de eu estabelecer uma maior exatidão, ou ter, por exemplo, uma especificação mais apertada. Vamos falar de tolerância, eu acho que vai ficar tranquilo para vocês. Nível de tolerância mais apertado, nível 1. Nível 2 é tolerância que eu posso colocar de uma maneira um pouquinho mais aberta. E nível 3, tolerância geral. Isso, para a indústria automotiva, é o que mais ocorre. Então, estabelecer esses níveis também são o que a gente pode chamar de boa prática de fabricação. Isso vai também, é o BPF, né, que a gente fala. Então, essa boa prática de fabricação aqui, de acordo com o nível do seu sistema de medição, é uma prática excelente. Por quê? De repente eu tenho, vou colocar aqui 3 áreas diferentes dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Uma é estamparia, outro é corte de chapas e outro é usinagem. Usinagem, nível 1. Estamparia, nível 2. Corte de chapas, nível 3. Então, quando não servir num primeiro nível, esse equipamento não vai ficar mais lá, vai para o nível 2. Não serviu mais lá no nível 2, vai para o nível 3. Ou seja, você deixa o fluxo, o gerenciamento desse equipamento muito mais flexível e aproveitando ele em diversos setores dentro da empresa. Então, essa é a prática que a gente estabelece para você ter o BPF, ou seja, boas práticas de fabricação. E uma delas é o que controla essas peças, que são, melhor dizendo, os equipamentos que você tem dentro da sua organização. Então é aqui que a gente começa a estabelecer. Então, se eu não tenho critério, eu não tenho nem boa prática. Tá? Então são pontos que eu questiono justamente para poder fazer um alinhamento. E na avaliação de incerteza, a gente tem aqui um exemplo. Só para ilustrar, vamos dizer de uma maneira geral. Eu tenho um valor de referência, que pode ser muitas das vezes chamado valor verdadeiro. Valor médio, de 3 ou 5 medições, que é o normal que ocorre, na maior parte, vamos dizer assim. Incerteza expandida, o K, o erro ou tendência, vocês viram que eu já mudei a denominação aqui justamente por conta de você ter uma familiaridade com o seu sistema. Quando eu falo sistema, é certificado, é coleta de dados, é medição propriamente dito, é emissão de relatórios de uma maneira geral. E aqui, ó, esse erro é de 1/100. Na hora que eu coloco incerteza expandida, que está aqui, que aqui é 58 décimos de milésimos, somado com a tendência, esse é o resultado. Se o meu critério é esse aqui, ó, que eu posso estabelecer mais ou menos, ou só deixar um valor absoluto que não tem problema nenhum. Na hora que eu somar a incerteza mais tendência, eu deixo ele de uma forma para verificar o erro de forma absoluta, tá? Então, essa característica não ultrapassa. Então, o critério que eu estabeleci de 0,03 está no nível muito acima do meu erro, ou do EMA, né, como a gente chamou lá atrás, erro mais incerteza. Então, como esse daqui é menor que esse, então esse critério, ou esse equipamento, ou essa medição está aprovada. Ok? Chegamos em um ponto muito interessante agora, para a gente estar fechando todo esse nosso webinar de uma maneira bem prática aí, tá? Eu vou deixar 6 princípios de medição que são, de certa forma, importantes dentro de qualquer organização. Qualquer, tá?
Então vai ter exemplo aqui que pode servir para o seu caso, possa ser que não tenha, tá? Mas vamos lá. Usar equipamentos de medição corretos, ou seja, eu vou medir o quê? O que que você vai medir? Esse é um ponto, tá? Tenho que calibrar esse equipamento. Aí entra o que a gente falou do critério e avaliar esse equipamento de acordo com a sua necessidade. Manter um bom estado de conservação dentro do seu sistema. Por quê? Não adianta nada você ter calibração e a conservação dos técnicos, operadores, de uma maneira geral, não condizem com a boa prática de fabricação, tá? Tem esse ponto aí. Uma outra questão é a adequação ao uso. Onde eu vou usar esse equipamento dentro do meu sistema? Onde? Então, essa adequação é muito importante dentro do meu sistema. E aqui tem um exemplo. Ó. Vou medir um diâmetro. Um exemplo. 20 mais ou menos 1/10. O mais adequado é um paquímetro. Tá? Eu não vou entrar no mérito de definição bem detalhada. Vou medir outro diâmetro. Só que agora a tolerância é mais apertada. E aqui eu uso o micrômetro. E o seu sistema, como que está? É feita essa análise? Eu estou analisando um exemplo aqui, ó. Diâmetro. São dois diâmetros diferentes de controle. Para esse daqui você usa um ou outro, então entra muito a adequação ao uso. Utilizar um método correto. Revisão regular do meu sistema, um método, um procedimento, uma instrução, uma operação, um plano de controle, uma folha de processo, como vocês acharem melhor. Já fui fazer auditoria, tanto em organização quanto em laboratório, e o método estava inoperante praticamente, porque estava desatualizado. Então, revisão regular é sempre bom para os controles. E análise de risco quando eu tiver, por exemplo, peças de fabricação, como exemplo atual, eu vou usinar um eixo de uma peça que tem 1 tonelada. Qual que é o risco de fazer todos esses controles aí? A metodologia de medição. Como que eu vou fazer? Diâmetros de 1 metro. Atualmente também nós fizemos um trabalho em turbinas hidroelétricas, onde tinha um diâmetro de aproximadamente, vou colocar aproximadamente porque faz uns 3 anos, tá? E o diâmetro era de 5 metros com uma tolerância de 2 centésimos. Como eu vou gerenciar isso? Como que eu vou fazer o controle da variação da temperatura? Então, são situações que eu tenho que colocar em prática. E aí entra o risco. Se eu medir errado, como que eu vou fazer? Sem contar as características de montagem e desmontagem. Tá? Utilizar pessoas para medirem corretamente. Então, treinamento e qualificação e a função da equipe. Quando eu falo equipe, é equipe, não eu-equipe. Tá? Então, esse é um outro ponto que, em algumas organizações, isso começa a gerar problemas dentro do sistema também. Revisar sua medição regularmente, para que você não tenha uma falha crucial, que é a autoconfiança. Essa autoconfiança já foi motivo de não conformidade nas auditorias na 17.025. Programas escritos. Esse programa, seja você estabelecer parâmetros de controle ou coisa do tipo, é uma boa prática também. E checagem dos instrumentos. Por que a checagem dos instrumentos, de uma maneira geral?
porque eles podem variar dentro do período de calibração. Isso vai ser parte do tema que nós vamos colocar no próximo webinar, tá? Então, a checagem de instrumentos, o que é? Como funciona? O que eu posso fazer para melhorar o meu sistema? Tá ok? Demonstrar o quanto sua medição é consistente, ela é robusta, para não ter dúvida. Você tem dúvida das medições que são executadas na sua produção? Não fala assim, hein? Se for falar assim, já é problema para todo mundo. Como que você garante a reprodutibilidade das medições dentro do seu sistema? Na época boa, onde eu tenho uma produção de mil peças, 1000 produtos, seja moto, carro, ônibus, etc., dentro do possível, como que você garante, trabalhando em 3 turnos, que o medidor ou o analista que está medindo essa peça no primeiro turno, meça idêntico ao segundo, que meça idêntico ao terceiro? E se você tem um job rotation dentro do seu sistema, como que você garante que essas medições tenham reprodutibilidade e que você não mande um lote reprovado para o seu cliente? Como? Então, são situações que hoje o MSA, que é a análise do sistema de medição, trabalha de uma maneira fundamental dentro do sistema, tá ok? Inclusive, vamos iniciar um trabalho com uma grande empresa, calibração de equipamentos e também estudo de MSA. Esse é um ponto-chave. E fatores ambientais, que se eu estou medindo dentro de um laboratório tem uma característica, e se eu estou medindo fora do laboratório tem outras características que eu tenho que fazer, às vezes, compensação ou correção em função da temperatura. Estou fazendo uma medição de umidade. Se eu estou fazendo ou qualquer outro tipo de grandeza que o fator ambiental também influencia, é importante também fazer esse controle. Que é o caso, se for falar de umidade, se eu estou medindo a resistência de papel, se a umidade está elevada, praticamente o papel perde a resistência. Então são situações, basta molhar um papel e puxar ele, praticamente a resistência vai ser diferente desse papel seco. Correção, se o meu sistema faz correção, sim ou não? Se sim, está de maneira sistemática? Sim. Isso é válido até para laboratório de calibração e ensaio. Tá? Por que isso? Porque o meu sistema garante que toda medição que eu faço com correção está de maneira padronizada, de maneira sistemática. E quando você faz essa correção, você está trazendo o resultado real ou mais próximo do valor verdadeiro, ou valor de referência, como vocês quiserem. Então, essa correção ela é muito importante nesse sentido, para trazer maior confiança para o meu sistema de medição e, ao mesmo tempo, demonstrar a qualidade e credibilidade do meu produto, melhor dizendo, tá? E realizar a medição correta, né? Lembra dos primeiros slides lá que a gente colocou? Medir é fácil. Medir é fácil. E cometer erros é ainda mais fácil, tá? Então, realizar a medição correta está intimamente ligado ao slide que a gente viu lá atrás. E esse ponto, qual que é o objetivo da sua medição? Você vai medir o quê? Quando? Com que frequência? Se é semi-automático, se é manual, se é totalmente automatizado, não tem dedo de nenhum operador em função da indústria 4.0. Qual que é esse objetivo? Eu não sei. São situações que a gente vai ter que começar a estudar pensando, esses 6 princípios, eles têm que estar intimamente ligados ao FEMEA. O seu FEMEA de processo, particularmente, tem que ter essas características.
levando em consideração qual que é a sua tolerância, qual que é a exatidão que você quer para o seu processo, tá? E um estudo piloto, é sempre bom verificar essa característica de um estudo piloto. Para quê? Para você ter uma credibilidade relacionada com o seu sistema de medição. Lembre-se que algumas das características que estão aqui nesses princípios podem não atender na sua integridade à sua necessidade. Mas se você olhar de uma maneira global aqui, certamente você vai observar que muitos deles são importantíssimos, tá ok? Esse é o meu recado aí para vocês que trabalham com metrologia, tá? Esses 6 princípios possivelmente vai virar um vídeo para vocês terem uma aplicação um pouquinho mais dedicada. E a gente vai disponibilizar isso daí no YouTube, tá ok? No nosso canal. Quais são os riscos de decisões incorretas? Se você comprou um equipamento que está fora ou vai ser muito caro pós-venda, a calibração dele, sendo que um equipamento de menor expressão ia te atender de forma grandiosa também. Então, o risco de decisões incorretas me gera justamente essa situação aqui, ó. Já começo errado, já começo de uma maneira para olhar para dentro do sistema de medição e questionar as práticas atuais. Mudar, não mudar, melhorar. Eu acho que essa é a palavra. Melhorar o seu sistema de medição é muito importante para poder fazer um aperfeiçoamento dessa sistemática. E essa sistemática ela entra muito para você qualificar o seu produto. E isso vai trazer muitos benefícios lá na frente. Então, para não ter esse problema no meu dia a dia, eu tenho que começar a observar isso de maneira mais enfática aí dentro da organização. Então, um dos riscos de decisões incorretas é o que a gente chama, eu particularmente trabalho com o que a gente chama de erro de classificação. Quem já me conhece já sabe, quem já teve aula comigo, que eu posso citar nomes aqui, mas vamos deixar lá para o final, que esse erro de classificação é muito comum. E por ser comum dentro do meu sistema organizacional ou laboratórios, de uma maneira geral, muita gente acaba deixando de lado. Esse erro de classificação tem 2 parâmetros importantes. Primeiro, aprovar medição reprovada. O que significa isso? Aprovar peça ruim. Aí entra a questão da avaliação da conformidade, que a gente viu lá atrás. E outro ponto, reprovar medição aprovada. Reprovar produtos aprovados. Como vocês acham melhor? Essa situação é justamente isso. Você está aprovando uma medição teoricamente reprovada, ou uma peça reprovada. E a outra é reprovar uma peça aprovada. Qual que é o pior? Todas as situações são piores. Então, são características de detalhamento dentro desse processo vão muito de acordo com cada aplicação, cada empresa, cada segmento, tá ok? Deixo aí uma análise para vocês finalizarem dentro do seu sistema de medição, que é fazer uma melhoria dentro do seu sistema, principalmente aplicando os 6 princípios de medição. Esses 6 princípios de medição não que era um segredo meu,
mas que eu gostaria de compartilhar com todos vocês para que ele seja olhado de uma maneira um pouquinho mais abrangente. E que para todas as empresas, de uma maneira geral, de todos os segmentos, consiga aperfeiçoar todos os seus sistemas para produzir maior qualidade para o nosso dia a dia, tá ok? Deixo aqui agora para a gente começar a finalizar o trabalho, que no próximo webinar, que vai ser dia 31, só lembrando, todos os nossos webinars são às 10 horas, tá ok? E na gestão, o próximo, no dia 31 de agosto, que é a gestão e adequação de equipamentos com critérios de aceitação, a gente vai falar de uma maneira bem mais prática, vai entrar a questão do custo de vida do equipamento. Nossa, aqui já começa a ter uma dimensão bem abrangente. Quando e como calibrar seus equipamentos? E periodicidade de calibração, que vão influenciar, vamos falar de fatores que podem influenciar essa periodicidade e também da frequência de calibração, o que pode mexer justamente com o custo. Dentro dessa questão de periodicidade de calibração, vai entrar o que a gente discutiu dentro dos 6 princípios, que é a checagem desses equipamentos. Então, para os laboratórios que nós temos, que nós estamos trabalhando, nós fornecemos algumas soluções aí para melhoria dentro dos processos. E futuro próximo aí iremos disponibilizar na pasta download do nosso site, tá? Deixo aqui o meu contato com esse trabalho que a gente vem executando aí nas empresas de uma maneira geral, vem executando para laboratórios e principalmente para clientes que nos consultam no dia a dia, tá ok? Um grande abraço para todos aí.